Olá, queridos alunos e alunas. Sejam todos muito bem-vindos e vamos para a nossa quinta aula de planilha eletrônica utilizando o Microsoft Excel. Dando continuidade à nossa aula anterior, nós vamos melhorar um pouco essa planilha aqui de relatório de produtos. Então perceba que aqui na coluna F1, nós inserimos a coluna de valor total. Então aqui a célula mesclada está tendo com esse buraco aqui, correto? Então como é que nós faremos para poder consertar isso daí? Selecionamos a célula, relatório de produtos. Vamos aqui em mesclar e centralizar. Tiramos a mesclagem. E clica na célula 1. Segura o botão do mouse esquerdo do mouse, não solta ele e vai arrastando até F1. Selecionou todo o intervalo de células, é só clicar novamente em mesclar e centralizar. Vamos lá, perceba que agora ele já fez o alinhamento de todos os campos da nossa planilha. Outra coisa que nós iremos aprender hoje também é sobre a orientação de texto. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa célula quantidade e vou colocar ela escrito de baixo para cima. Então, primeira coisa, sempre que a gente quiser fazer no Excel, aplicar qualquer tipo de formatação, primeiramente temos que selecionar aonde queremos aplicar essa formatação. Clicamos em quantidade, que é na célula E3. E vamos aqui nesse comando de alinhamento que chama orientação. Clica aqui na célula, na seta, e podemos escolher aqui várias opções. Podemos colocar o texto no sentido anti-horário, então ele inclina para o sentido anti-horário, ele inclina no sentido horário, então para baixo. Texto na vertical escrito de cima para baixo. Girar texto para cima, então ele põe o texto escrito de baixo para cima e girar texto para baixo. Então vamos selecionar aqui e girar texto para cima. Verifique o que vai acontecer na palavra quantidade. Olha lá. Então QTDE. Ele escreveu então de baixo para cima. Vamos fazer o inverso? Volta então no comando de orientação e vou selecionar girar texto para baixo. Olha, ele inverteu o texto. Vou deixar então girar texto para cima. Por quê? Se a palavra for muito grande, a gente pode girar para cima e diminuir um pouco aqui a largura da coluna. Temos aqui a palavra escrito código. Se diminuirmos um pouco mais, o que acontece? Ele começa então a tampar o escrito. Como ele está alinhado, centralizado ao meio, então ele começa a tampar do lado esquerdo e do lado direito. Se ele estiver alinhado à esquerda, então alinhou na esquerda, então aqui já tampou a letra O e já está tampando a letra G. Olha lá, diminuiu mais um pouquinho, tampou praticamente a letra GO. Então podemos fazer essa opção aqui também de formatação de texto. Vamos aqui, seleciona a seta e vamos aqui na última opção, formatar alinhamento da célula. Ele abriu a caixa que todo mundo já conhece, formatar células. Já trabalhamos com fonte, com borda e agora vamos trabalhar com alinhamento. Então, no alinhamento, da mesma forma que podemos trabalhar aqui em cima nos comandos, aqui ele traz então o alinhamento horizontal, onde ele faz o alinhamento da coluna, e na vertical, onde ele faz o alinhamento da linha. Controle de texto. Vamos utilizar essa opção aqui, ó. Reduzir para caber.
marca a opção e clica em OK. Vamos selecionar alinhado ao centro da coluna. Então perceba, pessoal, que ele, conforme formos diminuindo, ele vai diminuindo automaticamente o tamanho da letra. E se aumentarmos, ele aumenta também o tamanho da letra, automaticamente, sem termos que ir lá e ficar diminuindo da letra para poder ir fazendo os ajustes. Então, seleciona a célula, vamos aqui, formatar alinhamento de células e marca a opção reduzir para caber. Já trabalhamos com quebrar o texto automaticamente e mesclar células. Usamos aqui em preço unitário a opção quebrar texto automaticamente. Vamos visualizar lá dentro da caixa de formatar como é que está quebrar texto automaticamente. Então, por mais que aumentamos a largura aqui da coluna, ele põe então uma palavra ao lado da outra. Diminuímos, ele põe a palavra uma em cima da outra, mas permanecendo na mesma linha. Outra coisa que nós iremos aprender aqui, pessoal, nome do produto. Tá aqui A, letra A, pulou para a letra E, F, foi lá na letra V, voltou para a letra A. Então o que nós vamos fazer? Vamos colocar essa planilha em ordem alfabética. Então como é que nós fazemos isso? Clica na linha de título, na célula nome do produto. Vamos aqui nessa opção classificar e filtrar e vamos marcar a opção classificar de A a Z. Olha o que aconteceu. Ele pegou todos os itens, letra A, trouxe em ordem alfabética, letra B, letra C, D, E, F, letra G não tem. Então ele vai fazendo o alinhamento de toda a planilha por ordem alfabética, inclusive trazendo todos os outros campos referente ao produto. Então vamos fazer uma segunda classificação. Então esse procedimento chama classificar. Vamos clicar aqui na nome do produto, classificar e filtrar, só que vamos selecionar personalizar classificação. E aí ele traz então essa janela de classificar. O que nós iremos fazer? Nós vamos classificar primeiramente pelo nome do produto e em seguida nós vamos adicionar um nível e vamos fazer uma segunda classificação. Então ele traz aqui todas as colunas da tabela, então você pode escolher uma outra coluna. Então vou escolher o nome do produto, classificar de A a Z, ele traz em ordem alfabética. De Z para A, ele traz de forma decrescente. Vamos selecionar de Z para A e ver como é que fica? Então lá, então ele traz da última letra em ordem decrescente até a letra A. Vamos clicar aqui em voltar, desfazer. Nós vamos fazer uma seleção aqui, pessoal. Nós vamos classificar pelo conjunto de categoria e em seguida, dentro dessa categoria, então, tudo que é alimentos, ele vai então classificar de forma alfabética o nome dos produtos. Então, sempre seleciona a linha de cabeçalho, personalizar a classificação. Então, primeiramente, nós queremos por categoria e depois pelo nome do produto. Clique em OK. Olha o que aconteceu. Categoria.
todos os alimentos, então A, depois todas as bebidas, letra C, carnes. Então tudo que é dentro da letra A, ele fez a classificação em ordem alfabética. E depois pelo produto, então tudo dentro de alimento. Então aqui, tudo dentro de alimentos, ele veio e colocou em ordem alfabética. Então tudo começa com a letra A, B, não tem C, não tem D, E, não tem F. Conseguiram entender? Então é isso que acontece a classificação personalizada. Quando nós clicamos em somente uma classificação, que também podemos vir aqui na guia dados, vamos selecionar aqui a guia dados. No grupo de comandos classificar e filtrar, o comando de A a Z. Vamos fazer? Seleciona então o nome do produto, clica de A a Z. Então ele voltou aqui a classificar todos os produtos, independente da categoria. Se eu quiser classificar a categoria, clica aqui, ele traz então toda a categoria classificada em ordem alfabética. Ok? Então essa é a forma então, de fazer a classificação da nossa lista por ordem alfabética. Outra forma que também nós iremos colocar, vocês podem perceber que aqui todas as palavras estão bem coladas na borda. Então também tem uma nova forma de a gente fazer esse alinhamento. Vamos selecionar todos os itens aqui da coluna categoria. Então clicamos na primeira linha abaixo da categoria, apertamos Ctrl Shift, seta para baixo, solta a tecla Ctrl Shift. Então selecionamos todo mundo. Vamos voltar aqui na página inicial e vamos aumentar aqui e vamos selecionar todas as opções de alinhamento. A horizontal, nós vamos selecionar alinhar da esquerda e vamos dar um recuo de 1 caractere. Então, horizontal, seleciona esquerda, recuo. E vamos aqui, seta para cima, dá um recuo de 1 caractere. Clica em OK. Olha o que aconteceu. Ele deu o espaçamento aqui de 1 caractere. Eu vou selecionar só esta célula. Vou fazer o procedimento novamente. Vamos abrir todas as opções de alinhamento e vou dar um recuo de 3. Então, vou dar um recuo de apenas 3 caracteres. E vou clicar em OK. Então percebam o que aconteceu aqui. Então aqui nós temos 1, 2, 3 caracteres. Ele então inicia a digitação após 3 caracteres. Então Ctrl Z para desfazer. Isso é interessante para que a palavra não fique colada aqui na margem. Eu vou explicar um pouco aqui, pessoal, sobre a função soma novamente. Então vamos aqui embaixo. Esse sinalzinho de mais, então, permite que a gente adicionamos uma nova planilha. Ou podemos ir no botão inserir, inserir planilha. Selecionamos esta opção. Clique no botão inserir, inserir planilha. Olha, ele inseriu mais uma planilha, a planilha V1. Vou aqui na guia exibir.
E vou aumentar o zoom para que fique melhor para a visualização de vocês. Então, exibir, zoom, e vou escolher personalizar 150, vou clicar OK. Olha, ele aumentou as células, mas somente para visualização no seu monitor. Então eu vou escrever aqui vendedores janeiro, fevereiro, selecionar janeiro e fevereiro, vou na Alt preenchimento e vou arrastar para a direita. Percebo que também na aula passada nós fizemos com número e ele também consegue fazer pelos meses do ano. Então, janeiro, fevereiro e março. Vendedor, vou colocar aqui o Rômulo, a Daiane, a Lana. Tá bom. 3 vendedores. Janeiro, o Rômulo vendeu 50 mil. Em fevereiro, 30 mil. E em março, 20 mil. Daiane vendeu 80 mil em janeiro. A Daiane vendeu muito. 30 mil em fevereiro. 50 mil em março. A Lana vendeu 35 mil. Fevereiro, apenas 10 mil, tadinha. E no mês de março ela arrebentou. Fez 70 mil. Então qual que é o intuito de fazer aqui? Primeira coisa que nós devemos fazer, pessoal, sempre é digita tudo que vocês precisam fazer. E por último, vamos fazer a formatação. Então, janeiro, fevereiro e março, nós temos o primeiro trimestre. Dá Enter. O que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o total de vendas do primeiro trimestre de cada vendedor. Então, a gente trabalha com fórmulas, né? Então a gente não faz isso daqui. 50 mais 30, 80 mais 20, 100 mil. Por que não fazemos isso? Vou explicar aqui à frente. Então esse daqui eu vou deixar o valor somado, né? Que podemos fazer assim. Vou apagar. Aprendemos a olhar na barra de status, né? Selecionamos as 3 células. Vamos aqui. 100 mil. E aprendemos também que nós trabalhamos com o endereço da célula. Igual, clica na primeira célula, mais, que nós vamos fazer uma soma, clica no endereço da segunda célula, mais, clica no endereço da terceira célula. Então, azul com vermelho e um roxo. Então, para cada célula, ele vai atribuindo cores para a gente trabalhar com o endereço. Terminou de digitar ou de selecionar, dar Enter. 160 mil. Vamos fazer para a Lana também. Igual, aprendemos também a função soma na aula passada. Então, como é que nós fazemos? Escrevemos soma, ele já traz todas as funções que inicia com soma e um título. Então, soma todos os números em um intervalo de células, ou seja, nas células que vocês selecionarem. Então, abre parênteses e aí ele traz. E aqui, pessoal, tem uma diferença que vocês vão poder entender, então, a sua primeira função. A função soma, nós utilizamos aqui número 1, e ela separa as células por um ponto e vírgula e traz a próxima célula. Ponto e vírgula, a próxima célula. Então, soma. Clica na primeira, ponto e vírgula. Clica na segunda, ponto e vírgula.
clica na terceira. Então perceba, B4, ponto e vírgula, e aonde você clicar o mouse no endereço, ele vai mostrando aqui o número que está selecionado. Então, número 1, número 2, número 3. Terminou de digitar, fecha parênteses e tecla Enter. Ok? A princípio, todos os valores estão corretos. O Rômulo vendeu realmente 100 mil reais. Mas aí, por algum motivo, teve uma venda que não foi registrada em fevereiro. Então, na verdade, ele não vendeu 30 mil, ele vendeu 35 mil. Então, ele teria que ter vendido, na verdade, 105 mil. Aqui está o pulo do gato, pessoal. O Excel, por isso que temos que utilizar e trabalhar com o endereço. Porque vamos supor que a Daiane, aqui ela vendeu 40 mil. Quando a gente teclar Enter, olha lá, no primeiro trimestre ele atualiza automaticamente para 170. Mas por que isso está acontecendo? Porque estamos trabalhando, referenciando o endereço da célula. E ele faz a contagem, então, do valor que está dentro da célula. Aqui para o Rômulo, nós não trabalhamos com o endereço, então ele não vai atualizar. Então, o que nós temos que fazer? Apaga e vamos usar a função soma de uma outra forma. Igual, soma, abre parênteses. Olha que legal a forma de trabalhar com Excel. Ele sempre nos permite fazer de várias formas a mesma coisa. Então, abrir parênteses, eu vou clicar em cima de B2, vou segurar o clique do mouse, o botão esquerdo, não vou soltar e vou arrastar até D2. Agora eu solto o clique do mouse e fecho parênteses. Aula passada nós expliquei para vocês o uso do dois pontos, né? Então, dois pontos quer dizer o quê? De B2 até D2. Então, ele vai fazer B2, C2, D2. De B2 até D2. E aperta Enter. Olha lá, 105 mil. Então, ele já fez a atualização automaticamente. Se aqui no mês de março ele vendeu 30 mil, ele atualiza aqui automaticamente. Então, pessoal, essa é a forma de nós trabalharmos no Excel. Então, nós temos o uso dos dois pontos, que ele traz, então, um intervalo de células. Usando a função soma, então, uma célula, mais a outra célula, mais a outra célula. Ou a função soma, usando ponto e vírgula, que é, nesse caso, ele faz o quê? A soma de B4, C4 e D4. Então, são as três fórmulas da gente utilizar aí a função soma. E aí eu quero saber o total de vendas em cada mês. Então, aqui eu vou colocar total geral. O total de vendas de janeiro, total de vendas de fevereiro, total de vendas de março e o total de vendas do primeiro trimestre. Vamos ver como é fácil? Aprendemos na aula passada em inserir a função soma. Vamos clicar na página inicial e vamos lá no botão autossoma. Então vamos selecionar este comando aqui. Então, procedimento. Primeira coisa, lembrando, selecione a célula dentro do qual você quer aplicar o comando. Então a autossoma, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui os valores como soma, é número. Então a hora que chegar aqui no texto,
ele não aplica a fórmula. Então, selecionamos B5, vamos lá na função autossoma, clicamos, olha lá, ele já ativa as formiguinhas, já deixa as formiguinhas mostrando para você aonde que ele selecionou e qual que é a fórmula que ele colocou. Soma, abre parênteses, B2 até B4. Então a coluna B é a mesma, então é a mesma coluna, só que linha 2 até linha 4. Então, B, linha 2, linha 3, linha 4. Terminou, aperta Enter. Vamos fazer a mesma coisa para fevereiro. Seleciona a célula, clica no botão autossoma, verifique se a seleção está correta e aperta Enter se for para a célula de baixo ou Tab para ele ir para a direita. Interessante? Não é, pessoal? O que vocês acharam? Faça aí, me diga aí nos comentários. Uma outra forma também de fazer, nós aprendemos a usar a alça de preenchimento arrastando para baixo. Correto? O que aconteceu aqui? Vamos ver o que aconteceu? Aqui ele está somando C2, C3 e C4. Quando nós arrastamos para baixo, ele vai mudando as linhas e permanece a coluna. Então, C2. Quando arrastamos daqui até aqui, o que ele fez? Já não está mais na linha 2. Olha lá. Linha 3 até a linha 5. Ele não está puxando a 2. Então ele está somando 40.000 mais 10 e o total geral 85. Então, pessoal, vocês têm que saber essa parte aqui do arrastar. Por quê? Aqui é como se ele fizesse isso daqui, ó. Arrastou para baixo, ele vai movimentar a linha aqui para baixo. Por quê? Quando arrastamos para baixo, ele muda as linhas e permanece as colunas. Mas no caso, eu quero arrastar para o lado direito. Então, para o lado direito, quando arrastamos para o lado, ele trabalha com as colunas. Vamos dar um duplo clique. Percebam, antes ele estava na coluna C, linha 2 até a linha 4. Arrastamos para o lado direito, ele mudou então para a coluna D e manteve a linha 2, 3 e 4. Vamos fazer para o primeiro trimestre? Seleciona a célula, vai na alça de preenchimento, arrasta 400.000. Clica 2 vezes ou clica na barra de fórmula ou aperta F2 na célula selecionada. Eu arrastei da coluna D para a coluna E. Então aqui ele mudou para E, continuou na linha 2, E3 e E4. Entenderam, pessoal, o uso da função soma? Vamos fazer uma formatação rápida aqui então dessa planilha. Entre A e B, seleciona. Aliás, já vamos selecionar todo mundo. Entre qualquer uma das colunas. Aproximou, virou a seta dupla, clica 2 vezes. Ele já ajusta de acordo com o maior texto escrito dentro da célula. Janeiro, fevereiro e março, então selecionei as 3,
Agora eu vou clicar, segurar o clique, arrastar e soltar. Pronto. Agora as três colunas, com todas as suas células, possuem a mesma largura. Vamos selecionar o título, aplicar o negrito, fonte preta, alinhada ao centro e itálico. Coloca ele um pouco inclinado. Selecionar todos os valores. Então, como é que faz? Clica na célula B2 com o botão esquerdo, segura o botão, não solta, vai arrastando o mouse para o lado, não solta o botão e arrasta para baixo. Selecionamos todo mundo. Uma outra forma de fazer: clica no primeiro, solta o clique do mouse, vamos no último item, da última coluna e da última linha, aperta o Shift e agora clica com o botão esquerdo novamente. Então, seleção sequencial, selecionamos todo mundo. Outra forma de fazer: clica no primeiro, Ctrl Shift, segura as duas teclas, seta para a direita, selecionou toda a linha. Continua com o Ctrl e o Shift segurado, apertado, e aperta para baixo. Então ele seleciona todas as células que possuem valores aqui na nossa fórmula. E vamos aplicar a formatação. Contábil. Clique aqui em geral e seleciona contábil. Por que aconteceu isso daqui? Só a gente selecionar as três colunas e vamos aumentar mais um pouquinho. Não deu, aumenta mais um pouco, até todo mundo caber dentro da célula. Ok? A linha de total geral, nós vamos colocar em negrito e um fundo de preenchimento cinza. Vou deixar um pouquinho mais escuro. A linha de título, também vamos aplicar o mesmo preenchimento. E agora, selecionar todo mundo. Clica em A1, solta o clique do mouse, aperta a tecla Shift, clica em E5 no 400.000, pode soltar o botão Shift, selecionou todo mundo. Vamos aqui nas bordas e aplicar todas as bordas. Agora nós vamos aqui na guia Exibir. Então na guia Exibir e vamos desmarcar as linhas de grade. Desmarca a opção. Então ele tira aqui as linhas imaginárias, né, que serve para a gente basear o posicionamento, e salva a sua planilha. Ok, pessoal? Então nós temos aí a explicação do uso da fórmula soma, da função soma, e as diversas formas de escrever uma função, tanto da soma, quanto trabalhando com o endereço das células. Muito obrigado e vamos para a nossa próxima aula trabalhar com formatação de datas.